Olá, vamos ver eletrodinâmica. Então vamos entender primeiro um conceito aí de potencial energético. O que é potencial energético? Então vamos ver aqui, temos dois reservatórios de água, não são dois reservatórios iguais, estão com a mesma quantidade de água. Então, estão com a mesma quantidade de água. Só que um reservatório está numa altura maior que o outro. Então, reservatório 1, reservatório 2. Tem diferença de altura. Se tem diferença de altura, vimos lá na mecânica que eles têm diferença de energia potencial gravitacional. Então, eles têm diferença de potencial energético? Exatamente. Eles têm uma diferença de potencial. Este que está mais alto tem mais energia que este. Se você, por exemplo, uma torneira no 10º andar e uma torneira no 1º andar, lógico que existem umas válvulas de segurança, mas a torneira do 1º andar sai mais forte, a caixa d'água é a mesma. Por quê? Porque tem uma diferença de altura, uma diferença de potencial. Então, se ligarmos esses dois, por o quê? Por um cano, um tubo, uma tubulação, que liga os dois, vai acontecer o quê? A água vai passar deste para esse. Então, vai passar o quê? Vamos ter um fluxo na corrente de água, passando do que tem maior potencial para o que tem menor potencial. Menos potencial, mais potencial. Não é potencial negativo. Então, vamos fazer diferente. Para o que tem maior potencial, para o que tem menor potencial. Então, nós vamos ter este fluxo de água. O que vai acontecer? Se eles tiverem um nível mais ou menos, eles vão ficar no equilíbrio, que é a tendência das coisas físico-químicas, biológicas da natureza, tudo tende ao equilíbrio. Então, o movimento, tudo mais, enfim, nós vamos ter um conceito final de equilíbrio. Muito bem. O que nós vamos ter na situação? Isso foi um exemplo. Agora nós vamos fazer como se fosse eletricamente. Então, vamos pegar dois corpos que tenham energias diferentes. Como energia diferente? Quantidade de carga elétrica, por exemplo, diferente. Então, eu vou dizer que existe entre os dois uma DDP, que chama. Então, esse aqui tem maior potencial, e esse menor potencial. Então, eu tenho uma coisa chamada DDP. DDP, diferença de potencial. A diferença de potencial vai ser representada pela letra U e tem a unidade em volts. Então, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que, se ligarmos por um condutor, é um cano, não um fio, um cabo. Para nós vamos pensar em fiação elétrica, cabos elétricos. Todo mundo já viu fio, extensão, tomada, então é isso. Estamos ligando esses dois. O que vai acontecer? Vai acontecer uma corrente, só que não é de água agora. Vai acontecer uma corrente elétrica, que vai desse ponto e é representado pela letra I, que mede essa corrente elétrica, chamada intensidade da corrente elétrica, representada pela letra I, e nós vamos ter a sua medida A, que é ampere. Muito bem. Então, tudo que funciona, todas as nossas coisas elétricas, o celular, o iPhone, a TV, o secador, a chapinha, mas é a pilha, tem corrente elétrica, a luz. Então, tudo está por uma diferença de potencial e uma passagem de corrente elétrica que faz movimentar ou acontecer. Entre essa diferença de potencial, coloca seus dispositivos.
Então aqui eu tenho, vou colocar aqui número 1, número 2. Então tem de número 1 para o número 2, eu tenho uma diferença de potencial. E neste intervalo, dentro deste intervalo, coloca-se os dispositivos. Que dispositivos? Dispositivos que quer ver funcionando. Carregador de bateria de celular, a TV, aquecedor, que for elétrico, naturalmente, né? O que é aquecedor elétrico? O secador de cabelo, chuveiro elétrico, ventilador, já falei TV, som, essas coisas todas elétricas, tudo está aqui no meio. E tudo só vai funcionar se existir esta corrente elétrica. Então, o princípio da eletrodinâmica é esta ideia aqui. Então, primeiro do dispositivo que nós vamos ver aí são os resistores. E o que é um resistor? Então, resistor, não é resistor, resistor. O resistor é qualquer dispositivo que transforme a energia elétrica em térmica, somente térmica. Então eu tenho lá aquecedores elétricos do modo geral. Que são aquecedores elétricos? Já vimos aí a tal da chapinha das meninas aí, secador de cabelo. Secador de cabelo ainda tem um ventilador dentro, então ele faz as duas coisas, mas ele tem um dispositivo resistor dentro que transforma energia elétrica em térmica. Então, essas formas de aquecedor, né? O chuveiro elétrico. O que é o chuveiro elétrico? Transforma energia elétrica em térmica, vai fazer aquecer a água. E vários outros que tem aí, se a gente for ver, tem várias situações de aquecedores. Né? Muito bem, a representação dele é essa aqui, ó. Um risquinho, um símbolo assim, que parece uma grama ou uma graminha, alguma coisa assim. Então lá, uns risquinhos assim, quer dizer que ele é um resistor, representado pela letra R, e a medida dele é um ohm, assim, escrito assim, ohm, representado pela letra ômega, assim. Então, representado pela letra ômega. Então, a medida dele, com essa medida, feita lá por aparelho, foi determinado que esse resistor, por exemplo, tem 10 ohms. Então, essa é a sua medida. E aí nós temos, visto isso, nós temos uma relação entre diferença de potencial, que pode ser representado pela letra U, alguns usam V, pode ser representado por U, que representa U maiúsculo, com a corrente elétrica, que é em ampere, a dBp é volt, e a resistência ou resistor, que ele vai ter um valor da sua forma de resistir, chamado a sua resistência. Então, a resistência do resistor, a resistência do dispositivo, o resistor tem lá um valor em ohm. E a equação básica, a fórmula básica é U igual a R vezes I. Então, isso aqui relaciona a diferença de potencial, a resistência e a corrente elétrica dentro de um circuito elétrico. O que é um circuito? Que eu tenho isso, eu tenho uma diferença de potencial, que eu tenho uma corrente elétrica que vai passar num resistor. Então, isso é bem tranquilo, bem fácil, são cálculos bem primários aí. Então, vamos já ver alguns exemplos. Então, temos aqui uma situação, vamos fazendo uma simulação aí. Eu tenho um resistor de 40 ohms. E ele está entre o ponto A e B, e entre esse ponto A e B, embaixo está escrito U entre A e B, chamada diferença de potencial, que é usado também o termo tensão. Então, a diferença de potencial entre A e B é 200 volts. Então, vamos calcular a corrente elétrica. U igual a R, pode ser R maiúsculo, usa R minúsculo, usa o que quiser. Então, nós vamos ter
200 igual a 40 vezes I. Então, aqui nós vamos descobrir que, passando 40 dividido, I vai ficar 200 dividido por 40, que vai dar 5 o quê? Corrente 5 amperes. Então, aí tem um dispositivo, uma situação, uma simulação aí, que temos um resistor de 40 submetido a uma diferença de potencial de 200 volts, ele gera uma corrente que é representada com uma seta, normalmente assim, no circuito, uma seta indicando a direção da corrente elétrica. Então, a corrente elétrica estaria nesse sentido, seria 5 amperes. Muito bem. Vamos melhorar aqui um pouquinho. 5 amperes. Vamos ver outra situação aqui. Então, um exemplo A. Vamos fazer um exemplo B aqui. Muito bem. O que eu tenho nesse circuito ali? Eu tenho representado uma corrente elétrica de 10 amperes, uma corrente elétrica de 10 amperes e uma diferença de potencial de 300 volts. Então, vamos calcular o que aqui nesse circuito? Calcular a resistência. U, R vezes I. Mesma situação, 300 igual a R vezes 10. Passar o 10 dividindo, vamos ver que o R vai ser 30 ohms. Então, aí o exemplo, letra A, calculamos a corrente elétrica. Letra B, calculamos a resistência. A terceira situação, muito bem. O que eu tenho ali? Uma situação que eu tenho simulado aqui 3 amperes, aqui uma corrente que está passando num resistor de 20 ohms. A sua resistência é 20 ohms. Então, qual a diferença de potencial entre X e Y? O XY, só para indicar dos pontos, né? Igual a R vezes I. Então, U, bem simples, igual a R, 20 vezes I, 3, 60 volts, então vai ser a diferença de potencial. Então, isso aqui é o básico, mas evolui-se tudo desta situação desse URI. Os circuitos vão aplicando novos dispositivos, vamos ver aí receptor, gerador, mas basicamente nós vamos ter sempre presente esse URI.